Vamos lá, mais uma questão agora, a questão do número 6, já indicando o emprego do acento indicativo de crase. Bom, segunda prova, na mesma prova, a mesma ocorrência de uso de crase, né, do acento indicativo de crase, da regência. Você está vendo aí mais ou menos a filosofia, né? A gente vai avançando nas provas, vamos para a terceira, quarta, quinta, fazer um bocado de prova e você vai percebendo alguns assuntos mais comuns que têm sido comuns nos últimos anos no concurso da VUNESP, tá? Os concursos elaborados pela VUNESP, ok? Vamos lá. Questão 6, acento indicativo de crase. Veja aí. Bom, na questão 6 ele coloca aí, assinale a frase em que o sinal indicativo de crase foi empregado corretamente, aí tranquilo, né? O sinal indicativo de crase, muito melhor do que o NCE, né, Rio de Janeiro, aquele NCE, pelo amor de Deus, né? Uma bagunça. Vamos lá. Comerciais de bebidas, ó, a mesma frase, tá? Então, quando você identifica o erro em algum lugar, você já passa adiante, já vai em frente. Comerciais de bebidas alcoólicas são nocivos à sociedade. Pessoal, o que é nocivo a alguma coisa. Então aqui já está faltando o acento indicativo de crase. Então de cara a letra A cai fora. Comerciais de bebidas alcoólicas são nocivos à sociedade, certinho, até aqui tudo certo, porque não mostram os perigos da bebida e induzem a juventude, não. Quem induz alguém a alguma coisa. Note que aqui houve dupla preposição, tá vendo aqui? Induzem alguém, a juventude, sem acento aqui. Induzem alguém a alguma coisa, a um comportamento irresponsável. Então a gente já sabe que aqui existem dois pontos-chave em termos de regência, né? O primeiro em relação a nocivos, que vai exigir a preposição a, por isso o acento grave, indicativo de crase. Sociedade é uma palavra feminina, beleza? E já embaixo também a palavra induzem. Induzem alguém a alguma coisa, não é isso? Claro, aqui também ocorre um erro, ó. Induzem a juventude, tudo certo, aqui foi corrigido da letra B para a letra C, sem problema, o acento indicativo de crase foi preservado, aqui foi retirado o acento, tudo certinho, só que induzem a um comportamento. Pessoal, diante de artigo indefinido não ocorre crase, até porque a crase, né, ela ocorre pela junção da preposição com o artigo definido. Claro que aqui não tem como, além de ser masculino, né, certo? Na letra D de dado aí, claro, você sabe que ela é a resposta certa. Olha só, porque ele retira o acento aqui. Pode ver, ele preserva o acento da sociedade, que aqui não tem, então a letra E já não seria a resposta mesmo, de jeito algum, é isso? Induzem a juventude a um comportamento irresponsável. Olha só, induzem alguém, é isso? A juventude, tá aí, tranquilo, né? Você já pode ver, induzem a juventude, tá aqui, artigo, a um comportamento irresponsável. Esse A é a preposição exigida pelo verbo induzir, tá certo? E esse aqui, claro, comportamento irresponsável, é o artigo que acompanha o substantivo comportamento. Ok? Beleza? Tranquilos? Vamos lá, seguindo aí. Próxima questão, questão 7, uma questão aí, claro, né? Em relação à regência, né? Ele diz, ó, assinale a alternativa cujas palavras completam corretamente a frase a seguir. Olha só, a frasezinha do complete, né? Aquela velha história. Mais uma vez aí a produção, né? Retirou aí o acento o espaçozinho do órgão, né? Tem que ter o espaço aqui, até porque você vai perceber essa história, né? Vou tirar um pouquinho aqui para ver se sobe o negócio. Pronto, aqui, Brasil, deixa eu ver se o Brasil sobe também. Não, sobe não. Tá bom, então deixa aqui. Pronto. Vamos lá, ok. Pronto. Vou baixar a mão um pouquinho isso aqui. 1, 2, pronto, beleza. Vamos lá. Olha só. O CONAR é o órgão com o qual, como é que eu digo? É o órgão se deve recorrer. Pessoal, olha só. Como é que eu sei que estrutura dessa utilizar? As pessoas, assim, realmente cometem, né, erros, assim, muito fortes em relação a essa história, porque esse é um assunto muito tranquilo, muito interessante, chamado emprego de pronomes, ou melhor, emprego de preposições diante de pronomes relativos. Tá? Esse assunto é típico de regência, é campeão de provas. Você vai observá-lo ainda em muitas provas lá pela frente ainda, seguramente em relação aí à VUNESP e a muitas outras bancas. O NCE colocou demais, Carlos Chagas, FCC, ZAF, todo, né, o CESP, todo mundo está colocando esse negócio. Até porque é um assunto ótimo. Para derrubar candidato em prova é maravilhoso. Tem que tomar cuidado com isso. Veja só. Qual o critério para se empregar preposição diante de pronome relativo? Sempre que houver pronomes relativos, anote isso. Sempre que houver pronomes relativos, que, quem, qual, cujo. Esses são os mais importantes. Que, quem, qual, cujo. Que, quem, qual, cujo. Lembrando que esse qual é o qual, a qual, os quais, as quais, qualquer variação desse. O cujo,
cujo, cuja, cujos, cujas, não tem problema. Como é que eu sei, como é que eu posso saber se há ou não a necessidade, se existe ou não a necessidade de se colocar preposição acompanhando esses pronomes? Veja só. Se eu disser assim, este é o autor cuja obra gostei. Este é o autor cuja, olha o pronome relativo aí, o autor cuja obra gostei. Pessoal, o verbo é gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é assim? Se quem gosta, gosta de alguma coisa, fácil, tranquilo. Você gosta de alguma coisa. Legal. O que acontece aí, pessoal? Se você gosta de alguma coisa, esse de, ele vai se deslocar, que é a regência do verbo gostar, a preposição exigida, né, pelo verbo gostar, ele vai se deslocar para a frente do cuja. Então a frase correta, este é o autor de cuja obra gostei. Ou gosto, tanto faz. Percebeu? Este é o autor de cuja obra gosto. Beleza, o autor de cuja obra gosto, de cuja obra gostei, sem problema algum. Então quem gosta, gosta de. Se eu substituir o verbo gostar por outro verbo, por exemplo, o verbo referir-se, este é o autor cuja obra referi-me ou me referi. Se eu digo o autor cuja obra referi, a frase está errada. Observe, veja quem está depois. Referir-se. Quem se refere a. Se você se refere a, o verbo referir-se exige a preposição a. Se ele exige a preposição a, fácil. Você pega esse a e desloca lá para frente do cuja, que é o pronome relativo. Isso acontece para qualquer outro pronome relativo, tá certo? Eu posso usar o pronome que, quem, qual, nenhum problema. A frase nesse caso fica, este é o autor a cuja obra me referi. Aí você diz, Marcelo, a cuja, pois é, a cuja. Mas e aí, como é que fica, pessoal? Se quem se refere a, esse a cuja está baseado exatamente nisso. A obediência à regência do verbo referir-se. Se você tem a regência do verbo referir-se, tranquilamente. Então não se esqueça disso, certo? A cuja obra me referi. Tá, e se eu usasse, por exemplo, simpatizar? Se nesta mesma frase eu colocasse o verbo simpatizar, como é que ficaria? Como é que você acha que ficaria aí? Este é o autor? Quem simpatiza, simpatiza? Ah, você. Quem simpatiza, simpatiza com. Este é o autor com cuja obra simpatiza. Entendeu aí? Você simpatiza com. Então é interessante notar exatamente isso. É o autor com cuja obra simpatiza. Entende isso? Beleza? Tranquilo? Então, se você simpatiza com, aí você vai dizer, Marcelo, mas peraí, com cuja, pois é, com cuja. Você vai simpatizar com, então é o autor com cuja obra simpatizou. Se eu dissesse tenho simpatia, este é o autor por cuja obra tenho simpatia. Porque você tem simpatia por, entendeu? Se você tem simpatia por, claro, então por cuja obra tenho simpatia. Então é sempre bom observar quem está depois do pronome relativo, quem vem depois, seja ele verbo ou nome. Eu usei simpatizo, verbo, mas agora eu usei simpatia, nome. E aí? Entendeu? Observe sempre a regência do termo que está depois. O que ele exigir, verifique se a preposição se encontra na frase, se a preposição está antes do pronome relativo. Então, sempre observe isso, gente. A regência de quem está depois. Você não vai perder a atenção. Se eu disser assim, por exemplo, ó, quero uma frase bem comum que as pessoas geralmente usam e erram, se equivocam bastante. Rapaz, esse é o perfume que eu mais gosto. A comida que eu mais gosto. Já notou isso? Pois é. A comida que eu mais gosto. Pessoal, não é a comida que eu mais gosto. Você não gosta? Se você gosta, você gosta? Bora. Se você gosta, você gosta? Não é isso? Você gosta de. Cadê o de na frase? Entendeu? Se não existe a preposição de, se não existe a preposição de, está errada a frase, claro. Do ponto de vista formal, normativo, está incorreto. Então, este, claro, é o perfume de que eu mais gosto. Ou o perfume do qual eu mais gosto. Entendeu? A comida de que eu mais gosto, a comida de que eu mais gosto, e não a comida que eu mais gosto. Tudo que... Você já deve ter ouvido essa frase nessas propagandas aí televisivas, de varejo, então nesses outdoors colocados pela cidade, outbus e tudo mais. Tudo o que você precisa está aqui, venha comprar. Nós temos tudo o que você precisa. Já ouviu esse negócio? Impressionante, né?
Eu acho que as pessoas assim se esqueceram da norma culta e nesse contexto de prova, cuidado, hein? Costume de casa vai à praça, da praça para a prova, amigo, olha, é um pulo, viu? O nosso ouvido viciado, ele nos trai. Na hora das provas, ó, surpresas desagradabilíssimas. Pessoal, temos tudo que você precisa. O pessoal escreve assim, temos tudo que você precisa. Não é assim? O que você está achando de estranho aí? Bora, está estudando, vamos lá, está estudando. Resolução de prova, dicas e questões, é isso também. É ficar atento às observações gramaticais. E aí, como é que fica? Temos tudo de que você precisa. Temos tudo do que você precisa. Eu posso até usar do, gente. Tudo do que você precisa. Temos tudo de que você precisa. Cuidado. Às vezes a gente engole a preposição e é nisso que consistem as questões de regência nas provas de concurso. É tentar exatamente observar se você percebeu esse detalhe, se você percebeu que está faltando alguma coisa. Geralmente uma preposiçãozinha tal que eles omitem ali e tal, guardam, para ver se o candidato desatento passa batido. Fique atento a isso, não erre mais. Tem uma água sanitária que diz assim, água sanitária X, pronto. Tentar me lembrar é uma marca aí, não vou fazer comercial de graça aqui para o Brasil todo, né? É claro que não. Tem uma água sanitária que diz assim, água sanitária tal, qualidade que você confia. Pronto, aí você vai lá no Google e digita se quiser descobrir que marca é essa. É um slogan publicitário aí, tal, acho que do Brasil todo, sei lá. Né? Água sanitária X, qualidade que você confia. Olha só, qualidade que você confia. O que está faltando aí? Vai, você. Quem confia, confia. Bora? Quem confia, confia. É isso? Quem confia, confia em. Se você confia em, como é que fica? Qualidade. Vamos, a frase. Como é que fica a frase? Qualidade em que você confia. Ou qualidade na qual você confia. Entendeu? Você confia em alguma coisa, em alguém. Pois é, essa é a diferença. Então não se esqueça dessa forma de regência diante de pronomes relativos, campeã absoluta de provas. É a última vez que a gente vai revisar a teoria, hein? Se liga aí. Vamos seguir na questão então? Veja lá. Olha só. Seguindo, avançando com as questões. Assinale a alternativa cujas palavras completam corretamente a frase a seguir. O CONAR é o órgão se deve recorrer. Olha só. Percebeu? Note, se deve recorrer. Gente, essa expressão aqui é a mais importante. É a mais importante. Deve recorrer. Quem deve recorrer a. Percebeu? Você recorre a alguém. Se você recorre a alguém, tranquilo, você recorre a. Percebeu? Então, pelo qual se deve recorrer? Não. Ao qual se deve recorrer. Lá vai de novo aquela velha história. Vamos lá. Ih, rapaz. O órgão, pronto, tá aqui. Eu vou dar duas baixadinhas aqui. 1, 2, pronto, aqui. Percebeu? Então, o CONAR é o órgão ao qual se deve recorrer quando se faz necessário reconhecer as normas que regulam a publicidade no Brasil. Pronto. Quem recorre, recorre a. Ou então, eu poderia dizer, o CONAR é o órgão a que se deve recorrer. Percebeu? A que ou ao qual. Nenhum problema. Tá? Do ponto de vista da regência, aí na questão 7, resposta certa, claro, letra C. É muito importante você notar que a própria regência dos verbos e dos nomes, o conhecimento de algumas dessas regências, facilita muito o emprego nesses contextos aí de regência com pronomes relativos. É claro que você não vai dominar todas as regências e todos os verbos. É importante ficar atento, pelo menos aqueles verbos que são mais, vamos dizer assim, vítimas ou mais... Não vou dizer vítimas não, né? Aqueles verbos em que no dia a dia você percebe uma maior distorção, uma maior diferença entre a fala e a escrita, a norma. O verbo namorar. As pessoas pensam que quem namora, namora com alguém. E na verdade namora alguém. Vocês estão namorando, fulano namora cicrano, percebeu? Então João namora Maria, não namora com Maria. E o pior é que as pessoas falam, ela namora com quem? Tu tá namorando com quem? Com quem? Ainda bota um com aí, imagina, né? Até ela quer namorar comigo, né? E por aí vai. Então, as pessoas se equivocam bastante. O verbo implicar, esse é triste. O verbo implicar, sinônimo de acarretar, provocar, as pessoas insistem em colocar um em, que não existe.
Mas isso implica em muitas coisas, né? Isso implica em sérias consequências. Não. Isso implica em falta de estudo. É bronca, é pau mesmo, certo? Isso implica sérios danos. Implicou graves consequências. Sem preposição, gente. Sem o em. Implicou muitas coisas, implicou sérias consequências, implicou graves problemas, entendeu? Acarretou, provocou. Cuidado com a regência dos verbos, cuidado com isso aí, para na hora não se complicar com as preposições, certo? Próxima aula a gente segue. Até lá.